Boa noite, Túlio. Eu ainda estou me habituando a essas tecnologias, assim. Apesar de brincar um pouquinho em momentos de lazer, assim, mas eu sou um pouco deficitário no uso delas. Como você está? Eu estou ótima. Eu acho que todos nós estamos aprendendo, né? É verdade. Que é o uso sustentável, né, dessas tecnologias. Porque antes acreditávamos que fosse algo meramente por lazer ou para produzir o nosso trabalho individual. Mas agora estamos no processo da coletividade mesmo. E do É, trabalho sério, assim, mais que sério. Trabalho cotidiano. e não ressignificar algumas mídias sociais, né? Particularmente para o CEPAD, foi uma oportunidade para a gente estar mostrando o nosso trabalho, o trabalho do grupo. Então, isso é muito importante. E eu acredito que todos também estão passando por uma adaptação. É verdade. E como está a nossa Bahia amada? Eu estou no sul da Bahia, mas estou com frio. Estamos numa frente fria, com muitas chuvas. Aqui, algumas cidades, né, sofrendo mais do que outras. Então, estamos, nesse momento ainda com muita gente desabrigada. Aqui em Itabuna, particularmente, tem sido, assim, bem difícil mesmo a situação de algumas pessoas que estão passando. A professora Uhum. Lúcia acabou de entrar. Olá, Lúcia. Boa noite. A gente vai dar um tempinho até mais seguidores, né, chegarem e aí a gente inicia. Mas, Sem de qualquer problema. uma honra, né, estar falando com você, estar conversando com você. Sinto como se a gente já se conhecesse há muito tempo por conta de Lucy, embora a gente conheça assim, presencialmente com poucas oportunidades, né, de conversar, mas acompanho o seu trabalho. Então, assim, é muito, muito, realmente, muito importante a sua participação aqui no grupo. Ah, eu me sinto super íntimo seu, eu também te acompanho pelas redes. Eu acredito que nós nos conhecemos sim durante muito tempo, independente dos poucos contatos presenciais, mas existe essa presença sempre reificada. Verdade. Então, a gente pode começar, né? Vou começar iniciando, né? Agradecendo novamente, em nome da professora Lucy, que é coordenadora do grupo GEPAD, a professora Silvia, que também acabou de entrar. É realmente uma satisfação muito grande ter esse momento, né, com você, esse momento que hoje, assim, acho que de ontem para hoje, o Brasil está numa situação ainda mais, digamos, em ebulição, né? Eu acho que principalmente para as mulheres, a gente tem vivido alguns dias de muita tensão. E eu falei assim, nada mais oportuno realmente da gente ter esse bate-papo com essa temática que é tão importante, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. E eu vou deixar para que você mesmo se apresente, né? Ao invés de eu falar de você, um pouquinho do professor doutor Túlio Henrique, para que as pessoas lhe conheçam mais um pouco. É muito louco, porque assim, eu sou um pouco. Eu gosto de falar de mim sempre, mas ao mesmo tempo eu tenho muita dificuldade oficialmente para falar de mim, sabe, Renata? Primeiro, antes de mais nada, olá Iraneide, olá Dani. Tem tanta gente bonita que eu amo que está aqui, pessoal da Bahia, pessoal do Piauí. Eu adoro esses lugares, né? Eu sou um caminhante, um andante, né, da vida. Então, a minha formação, ela ocorreu nesses diversos espaços, o que nós poderíamos talvez até chamarmos de espaços heterotópicos, né? E eu tive uma satisfação muito grande de não ter feito, de ter feito todo esse processo, né? Então, a minha graduação eu fiz em Goiás, pela Universidade Estadual de Goiás, foi uma licenciatura na História. Ainda que até hoje eu quero fazer medicina, foi uma das... Estava ali entre medicina, arqueologia, psicologia e história. Eu optei pela história porque eu não precisaria sair do meu estado, né?
haja vista que as condições financeiras da minha família não eram boas e que eu não estava pronto, digamos, para tentar a sorte no Sudeste, né? Eu sou do Centro-Oeste, eu sou do estado de Goiás. Muitas pessoas acreditam que eu seja da Bahia, eu digo, eu também sou da Bahia. E eu não sou só da Bahia, eu acho que eu sou do Brasil como um todo, né? Especialmente da Bahia, do Piauí, de Minas Gerais, de Goiás, São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, todos os lugares que eu possuo afeto e que, de certo modo, eu convivi. Depois eu fui para Bahia, e aí na Bahia eu pude fazer o meu mestrado, que é no programa que você está, que é o mestrado de Memória, Linguagem e Sociedade, que foi um momento de aprendizado muito grande, assim, que eu consegui ter um amadurecimento não só da vida, e compreender melhor as minhas subjetividades, os universos em que eu transitava, mas também trabalhar com essas questões de uma forma mais adensadas, né? É, então, é o programa de mestrado, de pós-graduação em Memória, Linguagem e Sociedade. A professora Lúcia está falando aqui, então, meu mestrado é nesse programa multidisciplinar, né, em que eu pude trabalhar com perspectiva da história, da sociologia, da linguística e da literatura, e que eu sou muito orgulhoso de ter feito parte desse grupo e ter essa formação no meu currículo. Fiz esse mestrado, ele foi com um sanduíche na UNL, né, a Universidade Nacional de Litoral, lá na Argentina, que foi pouco tempo, mas assim que também foi uma experiência de vida imensa, né? Eu pude conhecer e conviver com pessoas que hoje são minhas melhores amigas, como o Ronaldo e como a Marley de Santana Paz. Eu pude conviver, e a Poliana também. Tem várias pessoas muito ricas que ficaram em mim, sabe? E depois eu fui fazer o meu doutoramento na Universidade Federal de Uberlândia, no programa de História Social da UFO, em que assim, eu tinha feito uma formação basicamente voltada para o ensino, Renata, pensando essas questões da educação, né, das instrumentalizações, pensando em intervenções, né, porque eram inquietações do tempo presente, que me faziam olhar para um passado com questionamentos. E aí, na UFO, eu desenvolvi uma questão mais teórica que eu buscava, né, que era a compreensão das imagens para pensar a formação da representação dos corpos no Brasil a partir dos periódicos, a partir dos jornais baianos, né? E aí isso me deu um know-how muito importante, uma bagagem para pensar a teoria das imagens, para pensar essa questão do campo visual, para pensar a questão da historicidade dos jornais no Brasil, questão da técnica de produção das imagens, né, dos usos, e principalmente me aprofundar ainda mais sobre as questões raciais. E aí depois eu pude me continuar minha formação, que não para nunca, ir ao Piauí, conhecer o Piauí a partir da professora Iraneide, dentro da Universidade Federal do Piauí, conhecer a UESP antes que é a estadual do Piauí, depois a Federal do Piauí, onde eu fiz o meu pós-doutoramento, no programa de pós-graduação em História do Brasil, com o professor Francisco Nascimento. E assim, são questões muito pungentes para mim. E conhecer também o Piauí, conhecer a Federal do Piauí, conhecer os alunos, em que eu pude também, de novo, continuar em sala de aula e trabalhar com essa perspectiva da construção das imagens, das representações dos corpos, questões identitárias também. É muito caro para mim. E hoje eu estou aqui no Ceará. Espero que eu não saia mais daqui em relação à moradia, à morada, né? Que eu fique por aqui. Eu estou na Universidade Regional do Cariri, a URCA, agora como professor adjunto do Departamento de História, na cadeira de História Afro-Brasileira e Indígena. Ufa, é muita coisa. É muita coisa boa. Agora, eu realmente jurava que você era também baiano. Eu De acreditava. coração, né? Até
facilidade com que você aborda determinados assuntos que são bem particulares realmente, né, para o povo baiano. Mas agora eu entendo mais um pouquinho e é importante essas apresentações até para entender como você chegou onde chegou, né? Então, assim, acredito que todos os lugares contribuíram, né, para a sua formação e também para a sua motivação, né? Porque quando você fala da sua formação, aí a gente entende também o porquê dessa paixão por essas discussões. São discussões, como eu falei no início, né? Muito importantes, mas também que causam dores, né? Eu acredito que eu acho que mais do que nunca nesse momento, falar de racismo, de negacionismo e de política de cancelamento, a gente enfrenta algumas dores, né? Então, Túlio, eu acho que, professor Túlio, né? Eu acho que a gente poderia iniciar, dar continuidade, né? Falando dessas três palavras, mas que são um vasto mundo, né? Então, quando tem, Exato. assim, realmente, esse negacionismo, racismo e política de cancelamento. Então, a proposta dessa temática, ela me veio quando a professora Lucimara Bertoni me fez o convite. Ela me veio porque eu tenho uma preocupação muito presente, porque, primeiro, eu sabia que as minhas questões ao investigar o passado, elas estavam relacionadas aos esvaziamentos do tempo presente e daquilo que eu não conseguia explicar no tempo presente. Porque se nós nos cercarmos apenas no presente para entendermos o passado, não, para entendermos os fenômenos sociais do presente, vai ficar uma lacuna e nós nunca vamos conseguir chegar a um denominador comum. Então, geralmente, o ofício do historiador, né, é pensar quais são essas fissuras do presente que nós poderemos compreender na formação do processo histórico. E aí nós meio que esquecemos o presente, nós adotamos o presente só como uma mola propulsora e nos voltamos totalmente para a compreensão do processo histórico no passado. E aí, quando a professora Lucimara Bertoni me fez o convite, eu já estava fazendo um outro tipo de percurso, que é pensar o tempo presente. Porque nós temos que, sim, não perdermos de vista o passado e a formação do social que se institui nesse passado. Eu costumo dizer que nós não temos passados encerrados em si. Que o nosso tempo presente, né, que isso também não é uma compreensão minha, mas uma compreensão de todos aqueles que estudaram antes de mim, principalmente nas perspectivas pós-coloniais. Olá, Jade. Eu costumo dizer que os passados, eles não se encerram. Há muito do residual no tempo presente, né? E aí, só que também carecemos, eu percebo, de pensarmos questões do tempo presente para dialogarmos com as pessoas do tempo presente. Porque muitas vezes o estudo do passado ele é mais adensado, né? Ele requer categorias, ele requer conceitos muito particulares que muitas vezes as pessoas que estão fora das academias, né, universitárias, elas não conseguem entender essa dinâmica ou esse modo de narrar, de falar, de escrever sobre determinado assunto. Então, pensar no tempo presente é uma urdidura, é pensar aquilo que nos afeta nesse momento agora. Em uma das falas que eu tive ainda esse ano com o professor Alcione, da Letras, lá do programa de pós-graduação em literatura da Universidade Federal do Piauí, olá, Ronald, ele me fez pensar uma questão que a tua fala inicial me retoma, que é pensar as dores, né? Nós não podemos simplesmente também querer nos pautar apenas pela dor, ou as nossas histórias apenas pelas dores, porque eu vejo que há uma resistência muito grande do negro bem-sucedido, né? Do negro em uma posição econômica privilegiada, em uma posição intelectual privilegiada, ou de um negro cujo passado não é de sofrimento, não é de fome, não é de dor. Então, há uma resistência. E aí, Renata, nossas histórias elas não são só de dores, né? E é muito confortável para o sistema social que engaveta tudo dizer que assuntos ou temáticas relacionadas à afro-brasilidade ou a questões afrodiaspóricas, elas se concentram na gavetinha da dor e do sofrimento, como num catálogo de televisão por streaming, em que você, agora eu quero me emocionar, eu quero me compadecer, então eu vou assistir aos africanos sofrendo em África, né? Isso é uma falácia, porque a África não é só dor, a África não é só sofrimento, e ela não surge, ela não parte desse lugar.
Então, assim, então pensar negacionismo, pensar racismo, políticas de cancelamento, de que modo eles se interseccionam? A partir do momento que nós estamos pensando a estrutura no tempo presente. Então, pensar o tempo presente, pensar essas lacunas, todas essas fissuras alargadas, né? Que diz respeito ainda à questão de representatividade, se importa ou se não importa, se faz diferença ou se não faz diferença, a solidão do homem negro gay, a solidão da mulher negra, a solidão do homem negro, a questão do acesso ao trabalho, à renda, a uma economia equitativa, tudo isso, para mim, é estrutural, né? E tudo isso se forja em um determinado momento e constrói saberes, sensibilidades, intelectualidades, economia, empatia. Então, acredito que pensar racismo automaticamente nos faz pensar a estrutura social e aí nos faz pensar o quanto esse racismo, ao longo do tempo, ele vem sendo tratado de uma maneira negacionista, de como os saberes eles vão também sendo levados para o lado dessa perspectiva negacionista e como, por exemplo, há uma outra armadilha dentro dessas polarizações que a política do cancelamento, né? Que para mim é um nome, é uma sistematização de um nome praticamente novo, mas que nos remete aos silenciamentos do passado, quando da necessidade de se pensar a estrutura. Então, por isso que eu vejo uma interseccionalidade nessas abordagens que parecem tão amplas e independentes, mas, a meu ver, elas não são independentes. Elas convergem para a mesma temática racial. Perfeito. É assim, estamos, eu acredito que todo mundo, quem está aí em casa, está assim, extasiado com sua fala, porque realmente nos faz pensar muita coisa, né? Principalmente aí quando você fala assim que o negro não é só dor, a gente não precisa, principalmente nesse momento do negro, né? A gente não precisa estar só falando exclusivamente sobre racismo, e nem todos os negros passam por situações de dores o tempo todo, né? Eu acredito que a gente, enquanto mulher negra, a gente passa por diversas situações de dores e também de muita felicidade. Mas quando chega esse momento, principalmente do novembro, é como se a gente tivesse que a obrigação agora, não vamos parar tudo e vamos falar só sobre o racismo. Aí, isso realmente nos faz pensar, eu acredito que todos nós estamos agora assim, um pouco impactados com isso. Mas essa questão, você tocou em vários pontos assim que eu gostaria que você pudesse detalhar um pouquinho melhor. Principalmente, eu acho que quando você fala do corpo, a construção do corpo, principalmente do homem negro, né, da mulher negra, como isso se deu ao longo do tempo. Você falando da história, e aí eu, como pesquisadora em formação do programa de memória, isso também a gente revisita esse passado, porque as memórias elas se presentificam. Né? A gente traz as representações sociais com o que eu trabalho com a professora Lucy, a gente traz algumas questões que foram construídas lá atrás. Né? Então, como é que você vê essa construção do corpo do homem negro ou da mulher negra? É, Antes de mais nada, nós precisamos entender alguns lugares, né? De onde eu estou falando? Estou Sim, falando do lugar do historiador, né? Do lugar do historiador que também é professor de história, né? E às vezes mais professor do que historiador. Esse lugar e do lugar de um homem negro, e de um homem negro gay, e também clivado por várias questões aí, que é a questão da solidão, que é a questão dos afetos, que é a questão da intelectualidade que nos coloca num entre-lugar, né, que você não é nem o negro selvagem, mas você também não é nem o branco intelectualizado. Então você fica ali naquele entre-lugar. Para nós pensarmos o racismo, na minha perspectiva, no meu recorte de hoje, eu vou pensar nas teorias sociais. Eu fico muito feliz, Renata, por você ter falado dessa questão da representatividade, da representação social. Eu não trabalho com essa categoria metodológica, mas sim com a categoria de representação. E eu acho magnífico, né, essa perspectiva teórico-metodológica da representação social, porque ela nos permite operacionalizar essas questões de uma forma mais objetiva. Mas, assim, quando eu chego para pensar
a questão estrutural do tempo presente e como eu consigo pensar as representações. Veja bem, as teorias sociais, elas antecedem a publicação mais famosa do sociólogo Charles Darwin, né? Ela nasceu em 1809, ele nasceu em 1809 e faleceu em 1882. Esse dado ele é muito importante para nós entendermos a dinâmica das publicações que vão construir uma ideia de raça, né? De uma forma sistematizada. Boa noite, Raimundo Silvino, saudades. Antes do Darwin surgir com suas teorias no livro A Origem das Espécies, publicado apenas em 1851, nós tivemos a publicação de um filósofo, veja bem que é muito importante esse nome, chamado Edmund Burke. O Edmund Burke ele viveu no século XVIII, entre os anos de 1729 até 1797. Quase não ouvimos falar sobre ele e suas teorias, mas todos nós aprendemos que cores e que texturas nos provocam sentimentos de empatia ou de repulsa, né? Graças a esse homem chamado Edmund Burke. Então, é ele que vai começar a incutir nas ideias ocidentais, né, nas ideias do novo mundo, essa concepção do que é você ter empatia por determinadas nuances de cores e também aquilo que você vai ter determinada desumanização ou horror em relação a determinados tons ou matizes de cores. Então, foi o Burke, né, o responsável pela publicação de um livro muito importante para nós pensarmos na filosofia moderna, na sociologia e tudo mais, que é o livro A Investigação Filosófica das Nossas Ideias do Sublime e da Beleza. Esse livro foi publicado em 1757. E aí ele vai nos dar as primeiras concepções ou as primeiras ideias de que todos os tons matizados para o escuro, eles são tons repulsivos, né? São tons odiosos ou que nos provocam terror, né? E afastamentos. Enquanto os tons mais matizados pelas cores calcinadas ou o alvo, eles vão nos dar, por exemplo, uma ideia de prazer, de empatia e de sensibilidade. Isso vai ajudar, por exemplo, na produção contemporânea se eu não me engano, tem uma indústria chamada, ela é responsável por todas as cores que nós consumimos atualmente. Eu vou usar o nome de uma marca de shampoo, mas não é isso. É outro nome. Mas ela vai determinar as cores das nossas casas, das nossas portas, dos nossos móveis, dos nossos cadernos, das cores a serem utilizadas nas roupas dos atores, nos filmes, nas televisões, nas telenovelas. Então, a teoria das cores que vão lá no prezinho, né, quando chamava-se prezinho no meu tempo, no ensino básico inicial, que nós chamávamos de cores quentes, que afagam, né, que nos dão prazer, sentimento, e das cores frias que nos distanciam e tudo mais, isso tudo vai construir a nossa concepção em relação ao belo e ao sublime, e as ideias de satisfação e insatisfação relacionadas aos tons. E isso vai, por conseguinte, se desdobrar nas ideias de construção do corpo negro, né? Lembrando que não são as pessoas negras, múltiplas e heterogêneas dentro de um continente africano que é múltiplo, né? Que vão se significar enquanto pretos, ou enquanto africanos, ou enquanto negros, né? E nem enquanto bonitos ou feios. Essas significações, essas nomenclaturas, elas vão se dar fora do continente africano. Inicialmente, nós teríamos outro historiador importantíssimo, que é o Eli Kennedy Bukolo, que ele vai nos chamar a atenção para a primeira experiência, né, ali no Nordeste africano, que se estabeleceu com os árabes, né, da Península Arábica, em trânsito do Nordeste ao Norte do continente africano, até os seus pontos comerciais na Península Ibérica, e como eles vão ter contato com esses africanos, né, com essa população desse continente, que ainda nós não tínhamos essa concepção de nome, mas como eles vão ter contato com essas populações, e a partir de então, como vão se estabelecer essas nomenclaturas, essas significações, e esses modos de ver, de sentir e representar esses corpos.
Portanto, são períodos que antecedem, por exemplo, muitas das nossas compreensões do que seria racismo no século XIX. Depois do estudo, o estudo mais virtuoso relacionado a essas questões das teorias sociais vai ser do Herbert Spencer. Já no século XIX, ele viveu entre 1820 e 1903, e ele publicou um livro importante para pensar essas questões estruturais e questões raciais, que é a Estática Social, que foi publicado em 1851. O Darwin, por si, ele publicou A Origem das Espécies Humanas apenas em 102 anos após a polêmica publicação do Edmund Burke e depois de 8 anos da publicação do Spencer, do Herbert Spencer. Então, desse modo, naquele tempo, considerando que grande parte dos nossos conhecimentos teóricos, da nossa concepção de educação, de beleza, de feiura, as nossas concepções de valores, de moral, de religião, elas advêm dessa população, né, ocidental, que começa a pensar e significar e nomear todo o resto do globo terrestre, né? E o mundo, aquilo que nós não alcançamos também. E aí essas pessoas elas começam a determinar lugares e pensar, por exemplo, nomenclaturas. Desse modo, naquele tempo, os europeus eles liam a si mesmos, né? E essas obras elas eram obras escritas a partir do referenciamento de todas essas obras, que não eram muitas, né? Produzidas no tempo de vida desses pensadores. E aí eu pergunto, quem influenciou quem? E quem influenciou, por exemplo, quem se deixou influenciar pela teoria da seleção natural das espécies, né? E quando surge o Francis Galton, que já é do século XIX também, que viveu entre 1822 e 1911, conhecido como o pai da eugenia, que vai determinar, por exemplo, o aniquilamento total e expressivo da população negra, né? O objetivo da eugenia não é a miscibilidade, não é a miscigenação. A miscigenação, ela acontece no Brasil enquanto um plano C, a considerar que a população brasileira, na elite, o grupo do poder no Brasil, não conseguiu matar todos os africanos, né, descentralizados dos seus lugares de origem. Então, eles aplicaram o plano C, que seria o intuito de miscigenar a população, para que nós tivéssemos uma projeção de clareamento desses corpos, né, e por fim, de embranquecimento da população nacional. Só que vejamos uma questão. Para que a miscigenação ocorresse, então, desincentivou-se mulheres brancas e negras, principalmente, de terem relações com homens negros, né? E aí esse processo fez com que a imagem inicial que os árabes, né, da Península Ibérica começaram a criar sobre o homem negro enquanto um selvagem, toma uma potencialização nesse processo do século XIX, quando nós teremos a implantação, 19 e 20, da eugenia como um plano C no Brasil, quando nós teremos, por exemplo, a desincentivação das relações com homens negros, porque descobriu-se que o gene do homem, ele é mais persistente, né? Ele é determinante. E aí, se mantivesse essas relações, a predisposição de termos mais populações negras nascendo, né, seria muito maior. Então, um incentivo que mulheres negras e mulheres brancas obtivessem relações apenas com homens brancos. Eu estou falando de várias questões, mas para nós entendermos só um pouquinho da construção do corpo do homem negro, que eu vou trazer para a contemporaneidade já já. Então, o Charles Darwin era primo do Francis Galton. E o Galton foi influenciado pelas obras do primo, Darwin, e tanto é que o Galton ele vai batizar seus primeiros estudos, né, o seu movimento eugênico, com o nome do primo. E aí, como que ele homenageia o Darwin? Dando o nome de darwinismo social, né, para esse experimento que ele vai obter. E aí o Darwin ele se alinhou ao Galton em um novo livro, que é pouquíssimo comentado e conhecido por nós brasileiros. E eu acredito que não tenha nem tradução, acho que hoje já tem com a internet, mas até pouco tempo não tinha, que é A Descendência do Homem, publicado apenas em 1871.
Antes da publicação desse livro, o Dalton já tinha dialogado com Galton para um ensaio da Hereditary Genius, né? Um ensaio chamado Hereditary Genius, que foi publicado na Maclan's Magazine em 1869, e eles já falavam sobre essa questão das seleções, de uma ideia, de uma perspectiva de hierarquização social natural, né? Então, nesse livro especificamente, eu trouxe um recorte, A Descendência do Homem, que ele vai falar o seguinte, uma citação, né? Ao contrário de nós, civilizados, isso é o Galton e o Darwin falando, né? Ao contrário de nós, civilizados, os selvagens curvam-se ao princípio da sobrevivência do mais forte. E é melhor para eles, né? As raças humanas mais civilizadas irão exterminar as raças mais selvagens. E aí é onde eu quero chegar, que dentro da minha concepção, da minha perspectiva de análise, o corpo feminino negro, Renata, ele consegue ter maior representação do que o corpo masculino negro, porque esse corpo masculino negro, ele vai ser percebido como um corpo selvagem capaz de perpetuar a selvageria. Então, toda a sensibilidade, toda a afetuosidade que esses corpos negros masculinos teriam, ela consegue ser extirpada na contemporaneidade, até mesmo no campo das visualidades, né? Porque esse corpo ele vai ser comumente associado a um corpo perigoso, a um corpo interditado. Ao contrário, o corpo da mulher negra ele vai ser percebido enquanto um corpo público, de acesso público, né? Nas experiências que nós teremos da Península Ibérica com contato com a região norte ali e nordeste de África, nós vamos ter, por exemplo, estupros coletivos, porque uma das grandes mazelas, né, das grandes fragilidades dos portugueses era o fato de não ter um capital humano potente, né? E isso era mais valoroso do que ter, por exemplo, um território maior. Porque para se ter um território maior, precisaria de ter um contingente humano maior ainda para proteger essas fronteiras. E aí, então, esses estupros coletivos, que muitos, né, pesquisadores e pensadores vão entender como um não preconceito racial, vai cair por terra quando do abandono dessas mulheres por esses homens europeus nos seus retornos para os seus países de origem, né? E essas mulheres estarão abandonadas à própria sorte. E aí nós teremos outro valor, que é o valor do corpo masculino para a defesa das fronteiras, né? E o corpo feminino negro apenas como um receptáculo público, né? Tanto é que o tipo de cantada que as mulheres negras geralmente recebem dos homens, né, as abordagens, elas nos remetem àqueles estudos do Roberto Freire. É Roberto Freire? Casa Grande Cinza. Alguém de Casa Grande e Senzala? É Roberto Freire, isso. É porque são tantos aqui que eu me confundo. Os estudos do Roberto Freire, das relações, das iniciações sexuais. Não? Como? Gilberto Perfeito. Freire. Gilberto Freire, né? Das relações sexuais, entre aspas, consensuais, né? Que se iniciavam ali na primeira idade das moças, que eram utilizadas como iniciação sexual dos rapazes na puberdade. Então, tudo isso é muito complicado, e às vezes falar dessas fissuras no tempo presente provoca algumas concepções muito negacionistas a dizerem que nós estamos criando emoções que o passado não percebia. É óbvio que o passado não percebia, porque ele via esse passado de uma forma um pouco naturalizada, pelo menos a partir das evidências que nós possuímos. Eu falo demais, desculpa. Mas está ótimo. Todo mundo está aqui encantado. Pode continuar. Continua? Por favor. Então, e aí essa concepção do negacionismo, ela se dá quando, ao revisitarmos essa documentação produzida num passado que não está distante e nem desconectado do nosso tempo presente,
nós começamos a perceber alguns discursos que vão dizer que esse corpo negro, na verdade, é uma construção mimizenta, é uma construção vitimista do tempo presente, em que nós queremos dar consciência aos escravos, né? Eles utilizam esse termo, mesmo no século XXI, pensando em corpos que já foram alforriados, que já foram libertos, né? Em alguma instância da vida social, e que merecem hoje o status de libertos e de livres, né? E aí essas pessoas sempre querem ficar presas a esse passado documental, seriado, evolucionista, de que não, nós temos que tratar as categorias com o rigor metodológico e teórico que o século XIX nos deu, por exemplo, né? Então, pensar que a construção desses corpos negros no passado também construíram a ideia que nós temos de corpos brancos. E esses corpos brancos, por exemplo, eles se privilegiam dessa narrativa e dessa perspectiva imaginária, dessa perspectiva simbólica e prática, porque não deixa de ser prática, né? Porque é ali o cotidiano que nós vivemos, e ela continua reificada nas representações, seja da televisão, seja da música, do cinema, seja do capitalismo em si, que se ampara por sobre esses corpos, né? E aí nós damos a entender que são coisas destituídas, que são coisas distintas, que elas não dialogam, né? E aí, então, onde eu queria chegar? Que a construção desse corpo negro, ele se faz a partir de uma concepção europeia, de pessoas brancas que ocupavam uma determinada posição elevada na sociedade intelectual, pensante e também econômica, e que vai determinar lugares, emoções e sentimentos sobre esses outros corpos, né, que eles vão chamar de outro, né? Porque o eu é eles, e o outro é tudo aquilo que não representa eles. E aí, por que eu fiz todo esse preâmbulo? Para dizer que é impossível um negro ou uma pessoa negra ser racista. Porque o racismo, ele é uma construção teórica de pessoas brancas europeias, né, de um determinado grupo social. O máximo que um negro, que uma pessoa negra pode fazer e cometer é a reprodução do racismo. Assim como as mulheres, não existem mulheres machistas. Existem mulheres que reproduzem o machismo, né? Porque elas foram criadas dentro de um pensamento que as fez pensar que o machismo fosse a norma, a ordem natural das coisas. Assim como fizeram com que nós, negros, acreditássemos que a branquidade, a branquitude, fosse a norma e a ordem natural das coisas, e que todos os brancos são abençoados, lá pela teoria, o mito de Cã, de Caim e tudo mais, né? Cuja maldição recaiu sobre a África e os seus descendentes, os seus filhos, ou que essa marca do pecado, da imoralidade, se dava a esse corpo preto, né? Então, nós negros fomos levados a acreditar que nós somos o pecado, que nós somos a margem, que nós somos a sexualização potente, né? A lascividade, tudo que está à margem. E que a ordem natural das coisas diz respeito ao corpo e ao universo branco. Portanto, nós pintamos, né, o corpo dos anjos e de Deus ou Jesus com os matizes mais claros para respeitarmos, por exemplo, as teorias de Edmund Burke, que nos diz que o mais calcinado, o mais alvo, vai despertar em nós uma sensação de paz, de alegria, de júbilo, né, e de empatia. Túlio, é muita informação e, ao mesmo tempo, assim, muito presente tudo que você nos trouxe, porque se a gente pensar nessas matizes, né, e a gente acredita que os hospitais têm que ser azul claro, tem que ser verde claro, o quarto do bebê, né, tudo a gente vai reproduzindo. E aí, a professora Lucimara está aqui lembrando que quanto mais inconsciente as nossas representações, mais reproduzimos, né, a falar de Moscovici.
E é interessante você falar nessa questão do corpo do homem negro, e eu acredito que é importante, não que falar da mulher negra não seja importante, mas porque muitas vezes o feminismo negro ele vem tratando dessa abordagem e a gente nem sempre dá a oportunidade de fazer essa discussão sobre o corpo do homem negro. E aí eu estava me recordando que não tem tanto tempo assim que eu estava grávida, mas que as pessoas ainda falavam em limpar a raça, a barriga limpa, que seria o quê? Esse estímulo que a mulher tivesse um filho mais com a pele mais clara, né? Então, esse passado ele está presente, ele continua aqui por meio das nossas representações, por meio da história reificada, mas como isso nos faz pensar, né? Aí o Kaique estava aqui perguntando sobre essa sexualização do corpo do homem negro. Porque, inclusive, eu acho que muitas vezes a grande maioria dos homens negros não percebem que quando são objetificados, né, você falar que o homem negro ele é mais potente, ele é mais viril, na verdade não é um elogio. É você colocar esse homem sem esse afeto, sem esse cuidado, sem ser merecedor de um cuidado. Então, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre essa sexualização, o Kaique estava aqui perguntando sobre a sexualização e a idealização do corpo negro, né? Porque não sei se eu posso falar assim, nesse corpo do homem, que ele é objeto sexual, ele não é para ser parceiro no afeto. A sexualidade, ela é recoberta de um monte de mito, e ela é muito complexa, né, Renata? E o Michel Foucault é um dos filósofos brancos que nós possuímos e que nos vai oportunizar essa discussão. Nós objetificamos tudo, nós objetificamos os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas relações, no nosso trabalho, né? O nosso presente, o futuro, tudo é matéria de objetificação. A grande questão se dá, então, por exemplo, para eu ter, né, acreditamos, né, dentro de um mundo fetichista, dentro de um mundo capitalista, que para eu ter uma relação sexual potente, eu preciso objetificar. Então é muito natural, eu não sou sexólogo, tá? Mas assim, eu estou falando à luz um pouquinho de algumas questões que eu consigo alcançar enquanto historiador, né? E pensando também em algumas perspectivas discursivas, alguns caminhos que eu consigo alcançar é que para que eu tenha uma sexualidade potente, eu preciso objetificar a minha parceira, o meu parceiro, né? Isso vai me dar uma ideia de potência, digamos assim. Ou eu vou imaginar isso. Acontece, porém, que nós, homens negros, né, homens negros héteros e homens negros gays, eles apenas, geralmente, eles são apenas objetificados, né? Como você disse. E a objetificação, ela é pontual, porque ela diz respeito a um momento de erotização extremada para um fim que é o gozo, né? Que é a ejaculação, ou a máxima da libido, que depois vai provocar a morbido, né? De acordo com o Michel Foucault. E a morbido, ela é o que é? Ela é a morte, né? Ela é a inflexão dos membros, né? Ou seja, o pênis que estava, o peitinho e o pênis que estavam entumecidos ou né, inflados, eles vão desinflar e o corpo vai amortecer. Então significa que se eu objetifico apenas, só objetifico um corpo negro por causa do seu falo, que no meu imaginário ele é grandiloquente, né? Ele é grosseiro, ele provoca dor, ele vai me levar para um universo do sofrimento sexual mais potente, e depois do gozo e da inflexão dos meus membros e do meu corpo, esse homem negro não tem mais uma serventia para mim, né? E é essa a grande questão. Geralmente o corpo masculino negro, ele é percebido e tomado apenas em caráter de fetichização, de objetificação. E todos queremos ser chamados de bonitos, de lindos, de gostosos, de interessantes sexualmente. Mas nós também queremos abraçar, nós também queremos
nos sentirmos importantes, né? Nós queremos um enlace. E quando nós falamos isso, nós não estamos também chamando atenção para que os brancos nos amem, porque isso é um processo muito difícil, né? É possível? Acredito que sim, porque a partir do momento em que nós possamos descobrir também quem é branco, né? Que aí já é uma outra discussão, né? Quem é branco, né? Porque muito se fala de raça quando nós trazemos ali um recorte afrodiaspórico ou africano. Mas não quando nós falamos do branco, ele é meio que universal, ele não é meio que ele não se vê raça, né? Mas aí uma outra questão dentro disso que gera uma outra polêmica e muitas dores e ressentimentos é questionarmos quem é branco. Aí muitas pessoas que gostariam de ser brancas pulam muito alto, né? Então, voltando para a questão principal, nós não queremos ser apenas objetificados, nós queremos ser amados. Mas um movimento muito constante hoje, né, que é tentarmos, porque assim, por que eu estou falando tentar? Porque nós, corpos negros, a partir do processo de eugenia, nós fomos quebrados, no sentido de despertarmos paixões para pessoas iguais, para pessoas negras. Então, por mais que nós pensemos, não, eu gosto porque é uma questão pessoal e subjetiva, há muito mais de uma concepção coletiva dentro do seu gosto do que de uma subjetividade individualizada. Então, ou seja, nós gostamos de determinada coisa porque nós fomos educados ao longo de todo o nosso processo a gostarmos de determinadas coisas e pessoas. Então, isso aconteceu principalmente com os corpos não brancos. E aí eu incluo os asiáticos, eu incluo os indígenas, os indianos, né? E incluo aborígenes, e incluo os negros. Porque nós não fomos educados a nos amarmos. E aí um dos grandes processos é tentar estabelecer redes de afeto, de amizade e de relações afetivas, mas falando de amor, né, homem-mulher, homem-homem, mulher e mulher, entre pessoas negras. Isso é muito importante. Ainda que haja abandono, ainda que haja hierarquização em relação a questões geracionais, né, porque dentro das comunidades femininas, heteromasculinas, cisgêneras, trans, e principalmente gays, que é muito problemática, porque sintetiza tudo de ruim que tem na comunidade heterossexual cisgênera, nós negros tendemos a oprimirmos os mais velhos, oprimirmos os negros mais gordinhos, os negros um pouco mais afeminados, porque o nosso foco é amarmos aquilo pelo qual nós fomos educados a amar, o corpo branco. Então, nós sempre buscaremos problemas no corpo negro, né? Que é cheio de problemas, é óbvio, porque esses problemas eles foram criados ao longo do processo histórico. E aí tem uma outra questão, Renata, que são os adoecimentos que acontecem dentro da comunidade negra, tanto com mulheres quanto com homens, que é desde o uso das drogas lícitas e ilícitas, como, por exemplo, dos processos de infecções sexualmente transmissíveis, que diz muito respeito desse processo de fetichização, né? Não que a população negra esteja aberta para esse tipo de patologias, mas porque dentro de uma perspectiva marginal, em que não encontramos afeto, as poucas oportunidades que temos, geralmente, esses corpos querem abraçá-las como genuínas. E aí, quando há o abraço, com o falso engano, né, de que seria uma relação genuína, há, por exemplo, a traição no sentido de trazer como herança uma infecção, porque você se colocou em uma questão de vulnerabilidade, esperando ou oferecendo determinado amor. Há a drogadição, né? Então, que vem lá do século XVIII e passa o XIX de uma forma muito potente. O nosso Lima Barreto, por exemplo, vai ser vítima
desse alcoolismo, né? Eu não sei, a Lúcia está aqui, eu não sei se fala mais alcoolismo, desculpa, mas dessa questão de se usar o álcool, né, como um caminho, né, um escape, enfim. Então, esses corpos marginais, eles tendem a buscar abraços. E aí, quando eles buscam por abraços, eles abraçam. E só que eles não são abraçados de volta. E aí é natural que eles morram, né? Que eles morram, que eles padeçam, porque dentro da mente dessas pessoas descentralizada vai haver um processo de desamparo. E o Frantz Fanon, ele vai falar bastante desse processo de desamparo, porque é um processo de entrelugar, em que você não vai se encontrar amado, nem aquele que não quer se encontrar objetificado, porque muitos homens negros reconhecem a objetificação que se direciona a eles e fazem uso dessa objetificação em favor deles, para conquistar questões econômicas, status sociais, para exibir, né, que está pegando determinada pessoa, X ou Y. Então, por exemplo, muitos guris começam a ficar com um corpo super malhado, né? Ele quer ficar muito potente, né? E ele faz questão de exibir o seu falo grandiloquente, se é que ele possua, e ele faz questão de dizer que pega todos os branquinhos malhados, né? Estou falando isso do partido da comunidade gay, né? Só que ele não consegue perceber também que o uso que se faz desse corpo, do esvaziamento que se faz desse corpo, é muito maior, às vezes, do que as pequenas vantagens materiais ou simbólicas que ele busca, né? E isso também tem sido matéria de estudo, de pesquisa que eu tenho feito, que eu quero produzir, eu ainda não sei se um livro ou se uma série de ensaios relacionados a essa questão da objetificação do corpo negro gay. Eu devo dizer que já estamos ansiosos por essa produção, viu? Não impressionar, mas porque realmente assim desperta muitas questões que a gente não, pela própria naturalização do racismo, que a gente não para pensar. E isso é muito importante, mas eu vejo que você nos dá também uma pista, porque é uma pena que a live só seja 1 hora, né? Então a gente já tem Aham. alguns 50 minutos, mas que você fala a respeito da rede de apoio e da coletividade, né? Eu acredito que é importante a gente também deixar um espaço, uma porta aberta para que a gente possa se reconstruir. Porque a gente não está pronto, né? A gente começou a live falando justamente de analisar esse passado, revisitando a história, revisitando, e eu acredito que todos que estiveram aqui por alguns momentos, e a gente vai poder dizer que também que a live vai ficar salva, né? No Insta do GEPAD, então quem não pôde acompanhar vai poder. Mas de pensar em de que forma que a gente pode encontrar saídas. Porque tudo que a gente falou aqui, tudo que você trouxe sobre o corpo do homem negro, sobre o corpo do homem gay, sobre o corpo da mulher, a gente precisa. A Lucy já está convidada para outros momentos. A professora Lucy, é uma live, 1 hora é muito pouco. É pouquíssimo. Então, assim, quais seriam realmente essas saídas? Vai ficar salva também no YouTube, né, no canal do GEPAD. Então, assim, para a gente poder estar encerrando, né, com chave de ouro, fala um pouquinho assim, sobre como essa coletividade ela pode, principalmente para o homem negro, porque eu ainda vejo que o homem negro resiste a falar sobre... O homem negro, não apenas o homem negro, né? Os homens de forma geral, a gente ainda precisa construir esse canal de comunicação, principalmente em relação às emoções, né? Como é que essa coletividade ela pode contribuir para como essa rede de apoio, como você trouxe? Primeiro ponto, eu queria só lembrar que Raimundo Quirino, Manuel Raimundo Quirino, ele já falou sobre essa estratégia que os homens negros gays fazem, mas das mulheres negras, lá no século XIX. Uma das dicas, e lembrando outro ponto também que é muito importante, é que ao serem acometidos por patologias, a população negra tende a morrer e não se tratar. Porque essa população é aquela que não tem acesso à saúde qualitativa, né? Ou aos tratamentos ou aos esclarecimentos. Então, são pouquíssimos aqueles que conseguem diagnósticos precoces e conseguem tratamentos e vidas saudáveis.
ou a recuperação e a restauração da sua saúde mental e física. Uma coisa que eu faço enquanto individualidade, mas que tem, por exemplo, provocado essa solução coletiva, Renata. Primeiro, eu dei negativo e excluí todas das redes sociais que eu possuo os algoritmos que me indicavam corpos brancos. É porque você sempre recebe imagens e mensagens de corpos brancos em evidência. Então, eu bloqueei todos esses corpos e passo a receber apenas conteúdo, principalmente conteúdo de pessoas negras, né? Isso é uma coisa para minha saúde mental, porque eu me sentia, eu estava, agora falando um pouco da minha subjetividade, eu percebi que isso estava me adoecendo muito. Consumir esses materiais em que o corpo branco ele é trazido como uma projeção de ideal de afeto e beleza, estava prejudicando a minha saúde mental, porque eu sabia que eu não era branco, que eu não sou branco. E eu sabia que também eu não teria ou não terei um parceiro branco, né? Então, por que eu estava consumindo esse tipo de produto e que tipo de coisa isso estava alimentando na minha cabeça? É um dos caminhos. Nós precisamos também interferirmos nesses algoritmos. É uma coisa. Segunda coisa, a partir do momento em que nós estamos consumindo, estou falando de tecnologia agora, consumindo conteúdo de pessoas negras, nós começaremos a olhar o espelho, que a Françoise Douto chama de imagem consciente do corpo, e aí nesse espelho estará refletido um outro corpo, que não é o corpo da propaganda midiática, mas é o corpo de pessoas mais ou menos parecidas comigo, ou mais ou menos parecidas com pessoas do cotidiano. E a partir disso, o meu foco, que era muito obtuso, ele vai começar a se ampliar e perceber que existem outras experiências e outras vivências. E a partir disso, eu vou poder fazer o teste do pescoço e olhar para o lado e saber que existem pessoas do meu lado e eu vou poder dar as mãos para essas pessoas do meu lado. Então, a única dica hoje que eu consigo pensar é essa. E uma outra dica também é ler. Não existe caminho que não seja a leitura, mas não é ler, por exemplo, um material duvidoso, mas procurar leituras pós-coloniais, decoloniais, procurar, por exemplo, autoras negras, autores negros, perceber, não todos, né, porque também nem todos são conscientes, mas perceber o que há de possibilidade, de potencialidade nessas leituras e começar a amar os seus familiares. Por todas as adversidades, embora existam várias adversidades, é ali o teu berço, né? É de onde você vem. E lembrar da tua origem sempre, de forma constante, é fazer com que você volte para si, né? E voltar para si é ter a possibilidade de se ver refletido numa imagem de espelho, que não reflita mais a imagem do mercado, mas a imagem de pessoas, né? E pessoas são profusas e são cheias de possibilidade, de condições de possibilidade, retomando ao Foucault, mas agora pelo olhar também do Achille Mbembe, né? Que é perceber um caminho inverso, né? De todo esse processo de mortificação dos nossos corpos. Porque os nossos corpos, eles ainda estão em processo de mortificação, né? Então, nós Eu precisamos nos atentar para isso. vou precisar interromper, porque realmente o Instagram vai encerrar, mas muita gratidão. Assim, eu agradeço demais. Vou ter que ouvir novamente nossa conversa para salvar todas as indicações. Gente, muito obrigada. E depois a live vai ficar salva no GPAD e também no canal do YouTube. Túlio, mais uma vez, obrigada, hein? Boa noite a todos. Agradeço.